We may have come from many different countries and cultures. Within our hearts, I think we hold the same vision of a better world, of greater security, peace, justice, understanding, and respect for all people. Once we have seen in the eye of our mind that such a world can and should exist. Once we have seen in the eye of our mind, make it happen. Make it happen. What is in our heart that builds a lovely home. चलते चलते. Om Shanti a todos. Daddy Yankee. Ela trabalhou por mais de 80 anos para desenvolver seu estado espiritual. E a estabilidade que ela alcançou foi tal que ela foi capaz de servir ativamente até seus 104 anos como a chefe da Brahma Kumaris. Eu conheci a Daddy no pequeno centro da Brahma Kumaris, no noroeste de Londres, em 1975. Ela estava descendo a escada, parou e me deu um olhar tão profundo, tão amoroso. Ela disse que eu faria o serviço de Deus no mundo inteiro. Eu só tinha começado 2 semanas antes e não tinha ideia do que ela queria dizer. Bem, eu vinha conhecê-la melhor nos meses seguintes, antes de voltar à Austrália para começar um centro de meditação em Sydney, onde eu nasci. E todos os dias ela dava uma pequena aula sobre uma enorme gama de tópicos espirituais. E era muito hábil em entrar na profundidade do conhecimento espiritual e trazer à tona verdadeiras joias. Essa maneira habilidosa com que ela conseguia sublinhar as verdades mais profundas ressoava em mim, pois meu propósito na vida, que havia definido alguns anos antes, era justamente compreender o máximo possível as verdades da vida e compartilhá-las com os outros. O conhecimento espiritual é o primeiro pilar do estudo da meditação Raja Yoga. E para ela, a essência do conhecimento espiritual foi incorporada na frase Om Shanti. E antes de começar qualquer aula, ela falava Om Shanti 3 vezes. A primeira Om Shanti. Eu sou um ser espiritual, a alma neste corpo físico. A segunda Om Shanti.
eu pertenço a Deus e ninguém mais. E a terceira Om-Shanti, colocar um ponto final, qualquer coisa que esteja acontecendo, seguir em frente e tornar-se novamente presente. E sempre que ela tivesse a oportunidade de compartilhar, ela fazia. E nisto ela era absolutamente incansável. Passava horas encontrando-se com indivíduos, com grupos de pessoas, sempre compartilhando com eles algum ponto profundo do conhecimento espiritual que fosse perfeitamente apropriado para pessoas. Lembro-me de uma vez que eu estava tendo dificuldade com alguém naqueles primeiros anos em Sydney, e quando ela visitou a Austrália em 78, eu lhe contei uma história tão grande de tudo que estava acontecendo, ela escutava. Ela só disse uma coisa: o drama, que é o jogo da vida, é benéfico. Agora, eu levei algum tempo para digerir isso, porque o problema tinha realmente me afetado. E passei o dia inteiro refletindo sobre isso. E na manhã seguinte, na minha meditação, a história toda foi repetida na minha cabeça, mas desta vez pude ver as principais lições de cada cena. Assim, ela provavelmente era o melhor modelo que temos de alguém que consegue ver a essência de qualquer situação. E quando ela dizia algo, era completamente claro na essência, porque ela conhecia as leis básicas da vida, nunca se desviava da verdade. Somos almas, os seres espirituais, estamos desempenhando os papéis, cada um tem um papel diferente, cada um está passando por seu próprio processo kármico, não podemos mudar outras pessoas, exceto pela inspiração, e assim foi. De uma maneira muito prática, ela sempre usava o conhecimento espiritual para enfrentar os desafios do seu trabalho, mas também os que ela tinha com sua saúde. Ela teve uma série de doenças ao longo da vida, e lidar com elas ajudou a desenvolver e refinar sua capacidade de vencer. Suas ideias sobre o papel da consciência espiritual na recuperação da saúde ajudou muitos e todo mundo. Assim como o foco de seu próprio autocuidado era a qualidade de seus pensamentos, também ela enfatizava a importância de seu próprio estado de espírito em suas interações com os outros e lidar com os problemas. E devido a essa profunda compreensão, ela tinha uma percepção muito clara das virtudes das pessoas. Ela sempre estava dando encorajamento para o autoprogresso, e sempre que penso nela, me lembro daquele olhar inicial que transformou totalmente o rumo da minha vida. Também mostrou muito claramente que ela tinha capacidade de enxergar o futuro e me dá a inspiração e a compreensão para fazer isso acontecer. Agradecemos muito a Dadi. Om Shanti. Eu conheci Dadi Janki num momento difícil da minha vida. Eu estava com síndrome de pânico naquela época. E ela foi dar uma palestra e fomos apresentadas. E ela me lançou um drishti, esse olhar que atravessa todas as camadas que não sejam a alma. E nunca eu tinha visto a mim mesma tão desnudada em minha alma. Ela me olhou sem qualquer julgamento, me acolheu. Fosse lá o que quer que eu fosse, uma boa pessoa, uma pessoa horrorosa, um monstro. Ela olhou ali uma filha de Deus. E eu senti isso, eu nunca tinha sentido. Isso me marcou para sempre. Depois disso eu tive a felicidade de me encontrar outras vezes com ela.
e foi sempre indescritível. Isso me faz pensar, quando olhamos uns para os outros, o que de fato estamos olhando? O que de fato estamos vendo? Hoje a gente olha para as pessoas, para os cartões de visita, para os cargos, para a conta bancária. Daddy Yankee só olhava para a alma. Por isso, ela é como a própria alma, imorredoura. Em setembro de 2005, eu fui convidada a participar de um evento internacional chamado Call of the Time. E a Daddy Yankee seria a nossa convidada especial. Bom, neste dia era meu aniversário. E enquanto eu preparava a refeição na cozinha, eu revolvia que talvez seria interessante receber um agrado, um carinho especial. E pensava na Daddy Yankee. Bom, qual foi a minha surpresa quando, silenciosamente, a própria Daddy entra na cozinha com a mão esticada em minha direção e me oferece um tole. Tole é um docinho preparado com amor. Bom, eu fiquei muito emocionada e até comecei a chorar. E eu percebi o quão essa alma era elevada, que ela conseguiu captar os meus pensamentos. E também a humildade de vir até nós que estávamos na cozinha, preparando os alimentos. E eu senti um grande, grande amor por essa alma especial. यूं ही कोई मिल गया था. Olá, caros amigos, saudações de paz. Eu fui convidada a compartilhar com vocês a experiência de um instrumento tão especial, Daddy Yankee. Eu a conheci em Madhuban, sede da Brahma Kumaris. Por muitos anos eu visitei 35 vezes e eu ficava surpresa de ver a atuação da Daddy, observando a todos nós, dando boas-vindas, dando inspirações, aulas, e ela gostava de ver qual consciência, como é que a gente chegou lá, se a gente estava bem. Então ela dava as lições apropriadas para melhorar a nossa atuação interna, nosso progresso espiritual. Quando ela veio a primeira vez ao Brasil, estando lá em São Paulo, conduzindo uma aula, ela perguntou: quem é que gostaria de se dedicar a um yoga mais profundo, que é a lembrança de Deus, conexão com Deus, e também assimilar melhor os pontos de aprofundamento das aulas diárias? Quem quiser assina num papelzinho. Aí eu aceitei essa tarefa. E eu fui regular uns 8 anos nessa prática e eu progredi muito naqueles anos. Com o passar do tempo, com a expansão de todo o nosso trabalho espiritual, eu passei a me dedicar muito a outros tipos de serviço espiritual também. E assim foram muitos anos. Quando eu vim para a região da Bahia, aqui se tornou um serviço regional, cresceu. Então, o que aconteceu? A gente tinha que se dedicar a cuidar de vários lugares. E quando a Daddy visitava, ela olhava e observava. E ela tinha sempre a mesma postura. Ela era tão elevada com seus pensamentos, com seus sentimentos, com sua atitude. E é tudo isso que favoreceu que ela se tornou essa yogini tão profunda, tão verdadeira e tão inspiradora. E eu me lembro muito bem que quando ela viajava e em todos os lugares, ela deixava uma marca tão forte daquilo que ela espalhou para todos, porque ela tinha essa atuação pura e verdadeira. Ela era muito precisa em acordar cedo, bem cedo, na madrugada, e se dedicar aos momentos de silêncio, aos momentos de voar para o coração de Deus, que nós chamamos de meditação matinal. Ela nunca abriu mão disso
com cansaço ou se não estava um bem-estar completo, ela era fiel. E depois, nas aulas que ela conduzia, ela deu tanto sustento para nós. E ela mostrava todos os aspectos que favorecia isso que ela sempre considerou principal, que nós aqui somos educados para uma meta elevada, de termos qualidades divinas, de absorvermos tudo aquilo que o Pai espiritual elevado, que é o Pai de todos, o Pai Criador, purificador, está oferecendo para nós. É isso que a gente chama de yoga profundo, karma yoga, porque mesmo nas ações ela conseguia manter esse elo. Ao longo do dia não é que ela ficava sentada só meditando em silêncio, ela fazia tantas atividades, descansava um pouquinho, mas a atenção que ela dava aos alunos era muito grande. Em Madhuban tinham filas de pessoas que queriam falar com a Haddad, ela ouvia com tanta paciência e ela deu as melhores instruções, ela foi muito paciente com todos nós. Então, a gente tem esse agradecimento, eu tenho um agradecimento profundo, não é? Que ela inspirou nos momentos de dificuldade, ela dizia, não, vai dar certo. Quando eu pensei, eu não vou para esse lugar, acho que não vai dar certo. Vai dar certo, lá você vai ficar introvertida, tudo vai funcionar bem. Depois, quando eu ia para outra, eu tinha algum receio, ela me tornou valente, ela me tornou mais corajosa, porque ela ia em todos os lugares, não é? Pois ela deixou seu país, sua terra, para vir para a Europa, e ela só viajava, ela ia a tantos lugares. E o que era essa força? Era a conexão que ela tinha com o Pai. Esse fio era tão forte que a gente percebia através do seu olhar uma luz profunda e a gente também se lembrava de Deus. Suas palavras eram muito claras. Todo o estudo que ela fazia, que nós chamamos revolvimento, reflexões e clarificação, tudo aquilo era passado de uma forma muito simples e objetiva. E ela era muito profunda. Ela também era muito forte. Então alguns estranhavam. Mas a gente que entendia o amor que ela tinha porque ela falava daquela forma, então ela também gostava da gente. Quando a gente entendia os sentimentos que ela tinha no coração. Era como se ela fosse aquele instrumento preciso. Ela não queria que a gente fosse fraca, tivesse receio. Ela queria que a gente fosse como ela ou como o Pai. Ela tinha esse sonho de assimilar os atributos de Deus. Ela assimilou todos. A paz, o amor, a pureza, o destemor, a sabedoria. Ela conseguiu reivindicar todos esses valores. Por isso ela se tornou vitoriosa. Plantou a semente da verdade, inspirou o mundo todo a uma transformação. Nós estamos criando um novo mundo. Obrigada pela atenção. Obrigada. A convicção de Dadi Janki era muito poderosa e para mim foi um dos aspectos mais importantes dentro do meu crescimento pessoal, do meu crescimento dentro da Brahma Kumaris. Eu me lembro que quando eu fui pela primeira vez na nossa sede na Índia, em Madhuban, né, carinhosamente chamado de Floresta de Mel, eu estava me preparando para ir para a nossa aula matinal e uma colega de quarto me disse, vamos lá dizer bom dia para Dadi Janki. E eu aceitei o convite e foi uma experiência assim muito mágica, né? E não esperava aquilo, e Dadi apareceu na porta e éramos um grupinho pequeno de pessoas e então Dadi disse algumas poucas palavras que duraram acho que no máximo 5 minutos, mas dentre a fala de Dadi teve uma frase que criou tal impacto na minha mente e que tem me sustentado até hoje. Essa frase foi: permaneça aqui nesse estudo, neste conhecimento, simplesmente permaneça aqui e você aprenderá de
tudo que você precisa aprender. E realmente é isso que eu tenho experimentado enquanto neste aprendizado da Brahma Kumaris. Muito obrigada, Dadi. Om Shanti. Minha história com Dadi Janki começa em 1992. Eu que fui à Eco 92 no Rio de Janeiro para ver as questões ambientais, participei de uma noite ecumênica onde líderes religiosos de todo o mundo estavam ali para falar para cerca de 5.000 pessoas que estavam na plateia. Chegou a vez de Dadi Janki falar, eu não a conhecia, mas quando ela começou a falar sobre Deus e amor, eu me vi, junto com mais a grande maioria das pessoas que estavam na plateia, chorando copiosamente sem conseguir parar. Desde que eu tinha nascido até aquele momento, eu nunca tinha tido uma proximidade tão clara com Deus. Esse momento me marcou profundamente e me fez sempre querer resgatar essa oportunidade. Só em 2010 eu pude conhecer o trabalho da Brahma Kumaris no Brasil através da Luciana. Em 2015 fui convidado a ir à Índia para participar do Retiro Latino e fui convidado a visitar Mount Abu, onde eu fui agraciado com a possibilidade de estar 1 hora no encontro pessoal com Dadi Janki. É difícil descrever esse momento, mas a foto fala por si só. Ali, todo o amor e todo o ensinamento que eu pude absorver aparece na imagem. Para mim, Dadi Janki foi, é e vai continuar sempre sendo uma fonte inesgotável por onde flui o amor divino. Eu não consigo deixar de fazer uma analogia à sua vida e sua obra em relação a uma daquelas lindas paineiras indianas, as árvores semal, que são cultuadas no Rajastão, porque ela era um ser iluminado que tinha seus pés plantados na terra assim como uma árvore, mostrando que a espiritualidade tem que ser praticada no cotidiano para mudanças na realidade de forma positiva, mas ao mesmo tempo ela cresceu em direção à luz e se tornou essa figura iluminada que a gente conheceu. E como uma árvore, ela deu flores e frutos, que são seus ensinamentos e sua obra, e plantou em nossos corações sementes. Sementes essas que têm o firme propósito de nos fazer evoluir em nossas jornadas pessoais do ponto de vista de uma evolução espiritual plena. Om Shanti. Robin Gibb sings his new song, Mother of Love. It's a very special day today for a very special woman. Dadi Janki is 90 years old today. It's a great birthday. Being 90 is a great achievement in itself, but she's a very, very special woman and a great inspiration to me. And this next song is a brand new song that I wrote for her, and I'm going to sing it for the first time right now. The song is called Mother of Love. Mother, take my hand, lead me to a world I understand. Mother, take me home, help me find the strength to carry on. Everything we have in life is changing, but you are all I need to keep me still. And Mother of Love, Angel of Light, I'm a long lost child, so alone in the night.
Mother of love, angel of light, you have saved this soul, you have given me sight. Mother, keep me warm, always be my lighthouse in the storm. Mother, set me free, give me wings to fly eternally. Around the world the tides of war are rising, the suffering of children in our eyes. Mother of love, angel of light, I'm a long lost child, so alone in the night. Mother of love, angel of light, you have saved this soul, you have woken me, Mother of love. Om Shanti. Olá, todos vocês que estão aqui nos ouvindo conosco nesse momento especial que nós estamos celebrando a memória da nossa querida Daddy Yankee. Há um ano que ela nos deixou fisicamente, mas espiritualmente está muito presente conosco. É a minha experiência, nas memórias lindas que nós vivemos. Eu sou a Marli Medeiros, carinhosamente, espiritualmente chamada por Prem, que é um nome que ela me deu de uma forma muito bonita, muito apropriada, profunda, por uma experiência que eu compartilhei com ela, e insistiu muito que eu usasse esse nome, insistiu muito. Então, o Dharna, ou Bhavna, o sentimento de idade, eu assumi esse nome por ela ter insistido tanto comigo. E vou colocar para vocês que é um dos Dharnas de idade. Estou há 39 anos na Brahma Kumaris, que eu conheço. Nesse tempo todo, conheci Dade, vivenciei a presença dela algumas vezes na nossa sede internacional na Índia, em outras sedes, no Brasil, de forma online, aulas, conversas. São algumas gotas de experiências que eu vou compartilhar com vocês, que me ajudou muito na minha trajetória espiritual. Daddy Yankee é uma pessoa, o Dharna de Dade. O que é Dharna? Aquilo que eu assimilo, aquilo que eu tenho comigo, aquilo que realmente eu vivo. Então nós chamamos de Dharna as virtudes divinas espirituais, as virtudes puras e elevadas, as nossas qualidades originais, que nós assimilamos através da meditação. E assimilar significa ter e ser na prática. E Daddy Yankee tinha e era, na prática, essas virtudes, e tanto que ela nos inspirava a ter e a ser, de uma maneira leve, de uma maneira suave, porém muito firme também, com muitos ensinamentos que por detrás existiam a vontade de que nós nos tornássemos isso. E por detrás das virtudes existia a qualidade da verdade. Então, um ser verdadeiro é aquele que vive o que de melhor ele tem. E Dade, então, ela era assim. O que de melhor ela tinha, não importava, ela era. Nos chamava muita atenção, às vezes até tentando nos puxar um pouquinho a orelha sutilmente, espiritualmente, mas o intuito dela sempre era: vocês podem se tornar aquilo que eu me tornei. Então, a verdade era alguma coisa que me inspirava, me dava muita segurança com Daddy Yankee,
que trazia por detrás uma honestidade, uma transparência, e isso fazia dela uma pessoa benevolente, doadora. Fazia dela uma pessoa que conduzia o corpo, mesmo um corpo frágil, às vezes, com algumas doenças. Era uma senhora, a gente sentia que a alma estava carregando aquele corpo com muito brilho, muito entusiasmo. O olhar de Dade passava mais do que todas as palavras que ela podia dizer. Um olhar profundo, um olhar, por exemplo, quando ela nos encontrava, quem já foi a Brahma Kumaris, quando nós tínhamos encontros presenciais, não é? No momento nós estamos podendo ter, ela sempre nos dava uma mensagem, um cartãozinho com uma mensagem junto com um docinho. E ela fazia questão de olhar para nós a fundo nos olhos e ler, procurar a mensagem e ler aquela mensagem espiritual de maneira apropriada, para cair verdadeiramente em nós, para que nós dessemos significado àquilo. Dade também tinha essa virtude, né, da benevolência, que o tempo dela era para pensar e ser o quanto ela pudesse doar. Uma vez ela estava internada num hospital com problema de saúde, nós estávamos lá na Índia, na nossa sede, e ela insistiu muito com os médicos que ela tinha que ver, que ela tinha que ir até nós. Ela estava internada numa outra cidade. E o médico, por insistência, deixou ela vir, mas com o critério de que ela não deveria falar. Mas ela chegou, começou a nos chamar para encontros, para que nós falássemos com ela. E isso ela falou: os médicos não sabem o que me cura. Eles não sabem o que é remédio para mim. O meu remédio é estar aqui com vocês. A minha felicidade de estar aqui com vocês. E estar para servir. Ela não falou da doença dela, ela não falou do problema dela, ela não falou eu estou com isso. Ela dava o que de melhor ela tinha, nos olhos, no olhar, nas palavras, na face, no sorriso. Encontrava-se com todas as pessoas, não importa quem fosse, ela se encontrava e sempre com o intuito de doar. Né? Pessoas como grandes cientistas, políticos, religiosos, ela sempre tinha esse intuito. O que eu vou dar, doar, levar alguma coisa com ela para palavras, vibrações do olhar e algum presentinho físico para dar benevolência, doação. E uma das virtudes principais que eu assimilava em Dade, ela dava um sentido às virtudes diferente, um sentido muito especial, que nos inspirava a ser a pureza. Para Dade, a pureza significava limpeza, organização, precisão. Então, ela sempre que entrava onde nós estávamos, ela tentava ir no nosso quarto, abrir um armário, não por curiosidade, para bisbilhotar o que era, não, para ver como o nosso armário estava e o nosso quarto é como era a nossa mente. Olha que lição, que sabedoria, que lindo. Então ela sempre falava, se for arrumar coisas para visitas ver, é fácil. Limpar a sala, organizar. Mas aqueles cômodos que só você tem acesso, se eles são limpos e organizados e precisos, é porque você tem esse estado interno que se traduz em se tornar um ser mais espiritualmente mais puro, mais elevado. Então sempre era uma lição para nos inspirar a ser, porque ela sabia, ela era. E uma outra virtude ou qualidade do Dharma de Dade é o amor, mas um amor que vinha do amor a Deus. O amor que ela tinha a Deus a tornava uma pessoa amorosa, essa pessoa verdadeira, pura e muito humilde. Então ela sempre lembrava do início da fundação da organização Brahma Kumaris, que ela fez parte, mas ela sempre dava respeito e amor aos outros fundadores ou às pessoas que estavam junto com ela, as outras dades, como nós carinhosamente chamamos, sempre os colocando na frente. Então, uma pessoa extremamente humilde, diante da sua sabedoria, diante da sua força espiritual, seu poder espiritual, diante, né, de um papel que ela teve de
organizar e trazer e levar, trazer Brahma Kumaris para o Ocidente, uma pessoa ímpar, que me inspirou muito. E o amor, como eu falei para vocês, quando ela deu esse nome para mim, o que me inspirou? Ela fechou a mãozinha dela e disse, você é Prem, que é o amor, força. Você pode revelar Deus para o mundo com esse amor. Aquilo me tocou como uma flecha. Nossa, ela não falou no amor num sentido frágil, vulnerável, ela falou num sentido de força. E isso era Daddy Yankee. Então, essas gotas que eu tinha para compartilhar com vocês, que seja útil e que vocês busquem mais nos livros, nos vídeos, nos filmes que nós temos sobre Daddy Yankee. Uma personalidade que vale a pena entender, conhecer. Om Shanti. Fitei-a por um breve instante, mas isso foi o suficiente. O terno olhar de Daddy Yankee, seguido de um esboço de sorriso, inebriaram-me a alma, confortaram meu coração e me fizeram sentir uma paz infinita. Das 2 vezes que eu fui à Índia, através da auspiciosa colaboração da Brahma Kumaris, tive momentos de grandes transformações. E ter conhecido e estado com Daddy Yankee foi um desses momentos que a gente se sente poderoso pela força da paz, cheio de energia e plenitude e, sobretudo, com uma vontade imensa de servir. Um breve instante com a mente mais serena que conheci na vida até aqui foi o suficiente para que eu me enchesse de esperança e crença de que a verdade, a pureza, o poder e o amor fazem morada na casa da paz. Como sou grato a Daddy Yankee! Como sou feliz em tê-la conhecido e continuar bebendo dessa imensa fonte espiritual de conhecimento através dos seus ensinamentos. Om Shanti. Om Shanti. Venho aqui compartilhar uma experiência maravilhosa que eu tive com Daddy Yankee em 1992. Daddy Yankee tem um olhar muito especial para a família, especialmente para as mães. Ela foi na minha residência tomar um chá da tarde com sua comitiva, Mohini Didi, Sister Luciana e Sister Célia, em Piracicaba, onde eu pertencia àquela escola. E ela passeou pela casa, conheceu a minha família, meu marido, minha filha, e ela ficou encantada, dando para mim várias orientações. E essas orientações fortaleceu muito mais a família, pelo respeito, pela harmonia e pelo equilíbrio. Então, Daddy Yankee, ela traz para nós a importância da gente viver uma vida com espiritualidade, com valores, com virtudes, mas em família. Então, para mim, a experiência é sermos essas mães que trazem para a família um alimento físico, mas também alimentá-los com a paz. Om Shanti. O quarto pilar do Raja Yoga é o serviço espiritual. E ninguém melhor do que Daddy para exemplificar o que significa verdadeiramente servir. Servir é muito mais do que fazer caridade, é muito mais do que dar alguma coisa material a alguém. É necessário haver as qualidades espirituais para que você possa estar servindo o tempo todo, através de pensamentos, de sentimentos elevados, através das suas palavras, dos seus gestos, através do seu tempo e dos seus recursos financeiros. Daddy foi um exemplo através da sua imensa benevolência, onde ela tinha uma visão tão elevada de cada um de nós. Ao se encontrar com cada um, ela sempre via o potencial máximo que aquela pessoa poderia alcançar e ela a incentivava e a estimulava a chegar até lá. Ela via coisas que nós mesmos não éramos capazes de imaginar que nós seríamos capazes de alcançar.
Dade também tinha uma generosidade ímpar. Ela andava sempre com uma caixa do que nós chamamos de toles. Toles são doces feitos na lembrança de Deus, com o amor divino, e por onde Dade passava, ela distribuía os toles, seja nos aeroportos, seja nas reuniões com dignatários, seja nos encontros com a família espiritual. Ela sempre dava esses toles como uma forma de afeição, como uma forma de carinho, mas também por acreditar que cada um deveria receber algo da cozinha de Deus. Dade, ela era incansável. Acredito que foi por isso que com mais de 100 anos ela ainda viajava pelo mundo, dando palestras, encontrando a família espiritual dos centros de Raja Yoga. Eu me lembro uma vez, em 2005, ela veio ao Brasil para um programa internacional chamado Call of the Time. E devido aos voos, que houve uma certa dificuldade entre a Índia e a Inglaterra, ela chegou no Brasil um dia atrasada, depois que o programa já tinha começado. E para uma senhora idosa, nós imaginávamos que depois de quase 14 horas de voo, ela iria descansar antes de participar do programa. Mas ela não. Imediatamente ela quis ir à sala de reunião, encontrar-se com todos os participantes, dizendo que ela já estava atrasada um dia para o programa, portanto ela não poderia perder tempo descansando. E ela chegou com tanto entusiasmo, com tanto ânimo, com tanta disposição, que era difícil acreditar que naquela época ela já tinha quase 90 anos e ainda assim ela tinha tanta energia. E acredito, inclusive, que ela viveu tanto tempo porque ela não parava. Ela constantemente estava compartilhando o conhecimento espiritual, que era o seu grande amor, que era o seu grande interesse na vida. Ela, inclusive, comentava de que ela gostaria de morrer falando o conhecimento. Ela gostaria que dos lábios dela estivesse jorrando esse rio de conhecimento que teria inspirado ela a viver. Dade foi um exemplo de quem dedica sua vida ao mundo, aos outros, e porque ela não pensava nela, ela não pensava no que era melhor para ela, mas sempre pensando em o que era melhor para os outros, o que era melhor para o mundo, que benefício ela poderia trazer. Ela chegou a sacrificar-se em muitos momentos, mas eu tenho certeza que a lembrança que ela deixou no coração de cada um é como se Dade me pertencesse, Dade fosse minha querida mentora, minha querida inspiradora, minha querida irmã espiritual, irmã maior espiritual. Esse é o legado que Dade deixou a cada um de nós, membros da organização Brahma Kumaris, e eu especialmente me sinto sempre muito perto dela. Tive a honra de recebê-la várias vezes como anfitriã nas suas visitas aqui ao Brasil e de encontrá-la anualmente em Londres ou na Índia, onde ela estava, e de ter recebido o seu olhar amoroso, ter recebido suas palavras de incentivo e ter recebido muitos presentes espirituais. Om Shanti. Falar sobre a Dade Janki, lembrar da Dade Janki para mim é lembrar da paz, é sentir a paz. Eu me lembro bem do nosso encontro há mais de 10 anos lá em Madhuban, na Índia, quando eu fui fazer o retiro Peace of Mind. Durante um dos dias, ela nos convidou para ir até a casa dela, porque ela queria conhecer os amigos brasileiros da Luciana. Foram poucas palavras, mas muita conexão. Eu me lembro dela pegando a minha mão
e me dando um drishti, o olhar espiritual da Brahma Kumaris. Naquele momento, a sensação que tive foi de uma plenitude incrível, como se as nossas almas fossem uma só, tamanha conexão, como se tudo aquilo fosse uma coisa só. Foi maravilhoso, inesquecível. E lembro também de um outro momento muito especial, que foi a oportunidade de ter ido novamente para a Índia comemorar os 100 anos dela. Me lembro bem quando abriram o salão, estava lindo, forrado com tecido branco, cheio de flores, um ambiente incrível. E lá estava ela, a nossa luz, lá no palco, sorridente e dançando com a gente. Daddy Yankee, esteja você onde estiver, você é a paz no meu coração. Om Shanti. Om Shanti, eu sou Paulo Márcio. Para quem não me conhece, eu trabalho com edição de vídeo, com efeitos visuais, cenografia virtual. E eu vou dar um breve depoimento sobre a minha experiência de ter conhecido Daddy Yankee. Isso foi em 2019, quando a Brahma Kumaris me fez um convite para realizar um trabalho junto com eles na Índia, em Madhuban. E foi nessa ocasião que eu conheci Daddy Yankee, esse ser incrível que fez uma passagem muito linda aqui com a gente. Eu não só a conheci, mas como fui presenteado com suas palavras pessoalmente, com seu abraço, com seu sorriso, com Toli, que é de costume da Brahma Kumaris. E eu deixo aqui essa mensagem com muita gratidão a todos da Brahma Kumaris e principalmente a Daddy Yankee, que fez essa passagem na minha vida. Foi uma grande sorte que eu tive, única, foi uma oportunidade única e que eu jamais vou esquecer. Minha vida, desde então, ganhou uma luz muito especial. Então, deixo aqui meu abraço, minha gratidão a todos da Brahma Kumaris e em especial a Daddy Yankee. Om Shanti. साइलेंस। मनुष्य कहते हैं हमको शांति चाहिए, तो हम अनुभव से कहते हूँ शांति तब आएंगी जब साइलेंस में जाएंगे, मन अंदर डीप जाएंगे, अंतर जाना माना सब बाहर की बातों को समेट के समा के मैं कौन हूँ अंदर जाओ, अंदर डीप जाओ। जितना अंदर जाएंगे इतना डीप जाओ, जब तक शांति तक, सच्ची शांति तक आत्मा अंदर से नहीं अनुभव किया है, तब तक जल्दी कोई संकल्प की उत्पत्ति मत करो। आदत पड़ गई है, देहमान के कारण, मन कर्मेंद्रों के वश होने के कारण बहुत भटकता है, चलायमान हो जाता है, डोलायमान हो जाता है। बुद्धि फिर अच्छा, राइट रॉन्ग, सच झूठ, पाप पुण्य समझते हुए भी बुद्धि ठीक काम नहीं कर सकती। इसलिए परमात्मा बाप इशारा करते हैं, बच्चे मन को भटकना से छुड़ाने के लिए, बुद्धि को स्थिर बनाने के लिए अंदर जाओ, आवाज़ से परे जाओ। भले कान खुले है, आँख खुली है, पर जी चाहता है अंतर्मुखी होकर के एकाग्रता की शक्ति से शांति मेरा
स्वधर्म है। शांति का सागर परमात्मा है, तो लिंक परमात्मा से जुड़ जाती। शांति आत्मा का अंदर जाने से अनुभव ये हुआ, मेरा स्व का धर्म ही शांत है। फिर उसमें ये भी अनुभव होता है, सत्य चित्त आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। सत्यता क्या है? तो सच्चाई और शांति। साइलेंस में जाने से जो खो बैठे हैं वो वापस अनुभव होती है। साइलेंस में जानना, पहले तो सब दुनिया के आवाज़ों से, निगाहों से परे हो जाना, वो आवाज़ों से परे ले जाने वाला एक ईश्वर है। तो अंदर जब आत्मा शांत का अनुभव करती है तो परमात्मा से कनेक्शन जुटने से एक तरफ लाइट बने, दूसरी माइट मिल गई। लाइट एक है रोशनी, दूसरा हल्कापन, बॉडीलेस स्थिति बन जाती। बॉडी कॉन्शियस में भारी बोन है। जब बॉडीलेस स्थिति बनती, शरीर से डिटैच हो जाते, ईश्वर से कनेक्शन जुटने से जैसे लाइट बने, माइट मिली, इतना प्योरिटी का, पीस का अनुभव आत्मा में हो जाता। तो प्योरिटी, पीस, लव, हैप्पीनेस, पावर साइलेंस से ऐसे जैसे खोया हुआ खजाना फिर से मिलता है। यहाँ परमात्मा बाप से कनेक्शन होने से जैसे साइंस ने कमाल कर दिखाई है, तो साइंस है जब पावर हाउस से कनेक्शन है तो सब कुछ मिलता है। जैसे ऊपर वाले से, ऑलमाइटी से कनेक्शन से जो हम इंसान की आत्मा को शांति की शक्ति चाहिए, वो शक्ति स्वयं ही शांत रहने का नेचुरल स्वभाव बन जाता है। फिर साइलेंस पावर से अपने ऊपर भी जीत, और साइलेंस पावर से दुनिया में सबके साथ संबंध में आते हुए भी सफलता सदाई ऐसे साथ देती। फिर अंदर से आवाज़ निकलेगा, परमात्मा की दी हुई साइलेंस की शक्ति काम कर रही है। ओम शांति। मुझे बाबा मिल गया है, मुझे बाबा मिल गया है। मेरे साथ चलते चलते, मेरे साथ चलते चलते, वही गीता बस गई है, वही गीता बस गई है।
मेरा भाग्य बनते बनते, मेरा भाग्य बनते बनते। जो कह दिया बाबा ने, जो कह दिया बाबा ने, वो जमाना दिख रहा है, वो जमाना दिख रहा है। नई दुनिया, नई दुनिया बन रही है, नई दुनिया बन रही है। श्रीमत पर चलते चलते, श्रीमत पर चलते चलते। मुझे बाबा मिल गया है, मुझे बाबा मिल गया है। मेरे साथ चलते चलते, मेरे साथ चलते चलते। सब इंतजाम तैयार, सब इंतजाम तैयार। सुखधाम अब नहीं दूर, सुखधाम अब नहीं दूर। ये ज्योति, ये ज्योति जग रही है, ये ज्योति जग रही है। दुख धाम जलते जलते, दुख धाम जलते जलते। ये ज्योति जग रही है, ये ज्योति जग रही है, ये ज्योति जग रही है। चली गई है सारी चिंता, चली गई है, चली गई है सारी चिंता, चली गई है सारी चिंता। चिंता ये चुपके चुपके, चिंता ये चुपके चुपके। मुझे बाबा मिल गया है, मुझे बाबा मिल गया है। मेरे साथ चलते चलते, मेरे साथ चलते चलते, चलते चलते, चलते चलते, चलते चलते, चलते चलते। चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था। सर राह चलते चलते, सर राह चलते चलते, चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था। सर राह चलते चलते,